Criança aqui, ó. Uma tia me ajuda aqui, ó. Fazendo um favor. Me ajuda. Lá com a petitinha fazendo um favor. Isso, a mãe foi lá. Isso, porque ela não fala português, pessoal. É sério? Né, Juan? Glória a Deus, pessoal. Não dá mais tempo. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 15, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Quantos vieram com a expectativa de ouvir uma palavra de Deus? Amém? E quantos querem sair daqui cheio da presença do Senhor? E a palavra é alimento. Hoje eu estava meditando nessa palavra e Deus colocou algumas coisas no meu coração. Não sei se você tem o hábito de anotar, mas eu falo que a palavra de Deus, ela norteia, ela nos dá uma direção. E eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. E nesse começo de semana, aí no livro de Êxodo, capítulo 15, nós vamos passear um pouco pelas Escrituras, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, muito comigo nessa noite, e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai fortalecer as nossas vidas. Eu não sei, pessoal, mas está dando um reflexo aqui na minha Bíblia, no meu caderno, que eu não estou conseguindo ler. Eu não sei, e eu já pus o óculos. Diz o Horácio que falou assim, põe o óculos. Eu falei, eu já pus. Então, hã? Ah, é? Então vamos lá, pessoal. É Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22, fazendo um favor, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz assim comigo e com você, verso 22. Se de repente eu der uma paradinha, pessoal, é porque... Então vocês me perdoem aí, você também que está em casa. A partir do verso 22 diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saindo para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Diga assim comigo, não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber das águas de Mara, porque eram águas amargas, porque isso chamou-se Mara. Verso 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Diga-se comigo, o Senhor mostrou uma árvore. Quantos aqui querem que o Senhor te mostre uma árvore nesses dias? Até o final da palavra você vai entender. Então diz assim, então o Senhor mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Obrigado, Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa noite, por cada vida que está aqui nesse lugar. Sabemos que a tua palavra nos fortalece, a tua palavra transforma a nossa vida, e que essa noite não seja diferente. Tira de nós, meu Deus, nesse momento, toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que venha roubar aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós, mas que essa palavra fortaleça o nosso espírito, a nossa alma, e que nós venhamos a sair daqui fortalecido pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Queridos, é algo muito interessante, talvez todos nós aqui já ouvimos um pouco dessa palavra, e aqui vem contando um pouquinho da história, quando Deus ele tirou o povo do Egito. O povo viveu vários anos ali de escravidão, aquele povo estava ali como escravo, fazendo tijolos, e era açoitado ali no Egito, e durante muitos anos, até que o Senhor levanta um libertador, levanta Moisés, então o Senhor os leva a atravessar o mar, e ali nesse mar, no Mar Vermelho, eles experimentam muitas coisas na vida deles, eles experimentam o sobrenatural. E eu coloquei o título da palavra hoje para nós meditarmos. Coloca aí para nós o título da palavra: Lições que adoça a nossa vida. Lições que adoça a nossa vida. Guarde bem isso. Por que lições que adoçam a nossa vida? Aquele povo, quando eles estavam ali no Egito, eles estavam ali na escravidão, eles atravessam o mar. Depois que eles atravessam o mar, eles se deparam com um deserto. Eu não sei se alguém aqui, ou alguma pessoa aqui nessa noite já esteve num deserto. Deserto, querido, é um lugar que durante o dia você pode até fritar um ovo ali, tem 50 graus, é muito triste.
o deserto. Eu tive a experiência de ficar 4 dias no deserto, mas é um lugar terrível. E aquele povo, depois de passar ali pelo mar, eles se deparam ali numa situação de deserto. Aquele povo, eles olham aquela situação, e a Bíblia fala que eles andaram durante 3 dias. Os médicos dizem que nós podemos ficar até 40 dias sem alimento, mas nós não conseguimos viver mais do que 3 dias sem água. Depois de 2 dias, mesmo um adulto, ele começa a definhar, começa a passar mal, ele começa ali a se fadigar. Então, de repente, eles estão ali passando por algumas situações difíceis, buscando água, querendo achar um poço, e de repente eles acham uma água, mas essas águas são amargas. Alguns teólogos dizem que era uma água que não era potável, ali havia alguns minerais que podia levar a diarreia, alguns problemas neurológicos, algumas situações ali na articulação, e eles se deparam com aquelas águas amargas. Olha aqui para mim, queridos, todos nós nos deparamos com algumas situações amargas na nossa vida, e hoje nós vamos nos deparar com algumas situações nesse texto, que nos leva a nós termos uma vida amarga. Mas o que nos leva a ter uma vida amarga? E a Bíblia aqui diz para mim e para você, que depois que eles passaram ali, eles chegaram num lugar chamado que? Mara. Mara significa o que? Amargo, lugares amargos. Às vezes eu olho, algumas situações, e de repente nós nos deparamos, e Mara pode representar várias coisas na nossa vida. O que Mara? Coloca o próximo para mim, fazendo favor, coloca o próximo slide. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem a árvore da doçura, porque a Bíblia fala que em determinado momento, eles encontraram uma árvore, e essa árvore, quando foi jogada ali naquelas águas, aquelas águas se tornaram doces, amém? Quantos querem encontrar essa árvore na sua vida, querido? Amém ou não? A Bíblia fala que eles encontraram a árvore da doçura. Queridos, mais do que nunca, nós precisamos encontrar essa árvore na sua vida e na minha vida, amém? Então eles se depararam ali, e eles encontraram a árvore da doçura. Por mais que a situação estava amarga, uma situação ali que eles estavam murmurando, questionando, mas eles chegaram no lugar, e eles se depararam com essa árvore, e fala que as águas se tornaram o que? Doce. Então, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Mas Mara pode, representar muitas coisas na minha vida e na sua vida. O que Mara representa na sua vida? Eu não sei se você já se deparou em algumas circunstâncias da vida, talvez um simples telefonema, a nossa história é mudada. Alguém já recebeu telefonema de madrugada aqui? Deixa eu ver. Queridos, telefonema de madrugada é bom sinal? Quando a campainha toca de madrugada, o que vocês acham? O que vocês acham, querido? É alguém chegando e falando assim, é o triângulo da sorte. É assim, pessoal? Tocando. O que isso significa para mim e para você? Esse dia eu estava em casa, era por volta da meia-noite e pouco. Nós estávamos lá, eu e a Bruna. Aí o interfone tocou, pessoal. A Bruna falou assim, quem é? Eu falei assim, não sei. Não sei. Vamos esperar de novo. Tocou o interfone, aí a gente olha por debaixo do portão, não é assim, pessoal? E aí, os homens aí sabem o que eu vou falar. A gente tem que revestir de quê? Vamos lá, os homens. Vamos lá, as mulheres aí, vamos fazer uma terapia de grupo. Seu marido faz o quê? Pode deixar que eu vou lá. É assim? É assim, seu marido faz isso? Né? Você dá uma olhadinha, fala assim, não, se for algo importante, vai tocar o telefone. Você olha no telefone, nada, né? Mas aí você tem que honrar, não tem ou não? Aí eu esperei, falei assim, não é nada importante não tocou de novo, né? Esperei um pouquinho e tal, a gente dormiu, mas quando deu 3 horas da manhã, o que aconteceu? O interfone tocou de novo. Aí eu falei assim, agora eu tenho que ir lá, agora eu vou. Olhei por debaixo do portão, ver se tinha alguma sombra. Falei assim, não, Bruno, não precisa acender a luz não. Vou no escuro. Nada, é porque não era para me ver, né? Tá, olhei. Mas o que acontece, pessoal? O que acontece quando você recebe um telefonema de madrugada, uma situação, e você precisa resolver? Então a gente se depara, Então Mara pode representar o quê?
várias coisas, um telefonema, uma situação que fugiu ao controle. Quem nunca viu uma situação que fugiu ao controle? Então Mara representa várias coisas na nossa vida, e eu quero te mostrar o que Mara representa na sua vida e na minha vida. O que Mara, o que essas situações amargas? A primeira coisa que eu pus aqui, o que Mara pode representar na sua vida e na minha vida? Coloca o próximo, fazendo um favor. Primeira coisa que Mara representa: decepção com todas as águas falsas da vida. Queridos, quantas águas falsas nós encontramos, que nós achamos que são águas doces e não são doces. Eu tenho certeza que nós encontramos com várias águas que não são águas que refrescam a nossa vida. Eu fico olhando aqui, eu coloquei aqui João capítulo 4, que conta a história de uma mulher conhecida como mulher samaritana. E essa mulher, todos os dias, ela ia buscar água por volta do meio-dia, aquela hora que ela estava solitária. Então era uma mulher que se isolava, porque na verdade essa mulher buscava tanta coisa para preencher o vazio dela. Sabe, essa mulher buscava nos amores da vida e nada preenchia o coração dela. Quantas pessoas falam assim, ó, os jovens principalmente: o dia que eu casar eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, o dia que eu tiver o meu carro. Eu não sei aqui, você, quando você teve o seu primeiro carro, talvez eu olhava e falasse assim: um dia eu ainda vou ter o meu carro. E quando você entra no seu carro, depois você olha e percebe que aquilo não preencheu o seu coração. Depois você está tentando buscar outras águas, outras fontes, que na verdade não preenche. Às vezes as pessoas falam assim: não, o dia que eu casar eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Esses dias, 2 sábados, eu estava celebrando ali um casamento, e às vezes as pessoas falam: não, eu vou casar só quando eu achar a pessoa perfeita. Se você achar a pessoa perfeita, você não casa com ela, senão você vai estragar a vida dela, porque não existe ninguém perfeito. Existe alguém perfeito, gente? Não existe ninguém perfeito. Às vezes você fala assim: não. E tem dia, queridos, quem já acordou com a pá virada aqui? Deixa eu ver. Você olha para o outro e fala assim: hoje eu acordei com a pá virada. Minha avó falava muito isso. Minha avó falava assim: o que foi? Hoje você acordou com a pá virada? E eu lembro, querido, às vezes você acha que isso vai preencher o seu coração. Às vezes você fala: não, o dia que eu conseguir aquele emprego, o dia que eu entrar na faculdade, você vai bebendo de várias águas, e você descobre que nenhuma dessas águas preenche o seu coração. De repente, algumas situações que você achava que era doce, na verdade se torna um chá de boldo na sua vida. Alguém que gosta de chá de boldo, querido? A minha avó tinha mania de fazer chá de mentrasto. Tudo que você passava mal, ela te dava mentrasto. Então nós nunca nos falávamos que nós estávamos passando mal, porque a gente sabia que ela ia fazer: vó, estou com dor de cabeça. Ela falou assim: vai lá e pega o mentrasto. Vó, estou com dor de estômago. Pega o mentrasto. Vó, estou com dor aqui na articulação. Você pega o mentrasto. E o pior não era o mentrasto, que ela pegava o mentrasto, amassava e punha sal. Alguém já tomou, pessoal? Não? Se tiver alguém passando mal na sua casa, você: eu vou te dar um chá de mentrasto. Nunca mais a pessoa vai passar mal. Quando eu chegava da escola, que eu estava com dor de cabeça, eu falei assim: eu não vou falar que eu estou passando mal para não tomar chá de mentrasto. E eu acho que só de pensar, Horácio, de tomar o chá de mentrasto, parece que a gente já melhorava. Então existe, queridos, algumas fontes que a gente acha, né? As fontes que são falsas na nossa vida, e colocamos como águas da vida, e nós nos decepcionamos. Todos nós nos frustramos. Sábado retrasado eu estava falando com os jovens aqui sobre a frustração. Como vencer a frustração? E nós frustramos. Às vezes nós frustramos com a nossa própria vida. Eu não sei se você já ficou frustrado com você. Algumas atitudes que você teve, falou assim: não, mas por que eu fiz isso? Já fiquei frustrado em coisas que eu falei, coisas que eu fiz. E já cheguei em casa, falei assim: eu fiquei muito frustrado. Eu estava compartilhando com os meninos, né? Essa última marcha para Jesus. Até o Juliano perguntou para mim e falou assim: Eltinho, você vai estar ministrando lá na marcha para Jesus? Eu falei assim: não vou. Falei ou não falei, Juliano? Eu falei assim: eu não vou subir naquele caminhão. E aí, mas por quê? Mas dentro de mim ninguém sabia. Eu estava muito frustrado, porque no ano anterior, eu não sei porquê, queridos, na hora que terminou a marcha para Jesus, eu desci e falei assim: Deus, eu não vou subir mais nesse caminhão, eu não vou fazer mais isso, não vou mais.
Então chegou o dia da marcha, o pastor Carlinhos chegou em mim e falou assim: Eltinho, você trouxe os cabos? Eu falei: trouxe. Eu já deixei tudo organizadinho, né? Ele falou assim: você já pediu 2 microfones? Eu falei assim: não, pedi só um para você. Ele falou assim: vai lá e pega um microfone para você. Eu falei assim: eu não vou pegar. Ele falou assim: você vai pegar sim. Eu falei assim: não, pastor, você ministra lá, tal, né? Vai dar tudo certo. Ele falou assim: sobe lá e pega aquele microfone. Mas dentro de mim tinha uma frustração tão grande. Naquela hora que ele falou assim: vai lá e pega aquele microfone, acho que baixou a unção do Beto Barbosa. Abaixou a unção do Paquito. Eu vou ser sincero, eu desci e falei assim: eu só fiz por obediência, porque Deus sabe. Ainda passamos de lá de frente à loja, né, Nara? Tem o Collor, pá, né? Na hora que eu desci, eu falei assim: pastor Carlos, eu só fiz porque você pediu, porque eu não vou fazer mais isso. Ele falou assim: você vai fazer sim. Mas às vezes a gente fica frustrado, não fica frustrado ou não? Quantos aqui já ficaram frustrados, não? Frustrados como pais, frustrados como filhos, frustrados, querido, no ministério, frustrados como líder de célula. Queridos, tem dia que na célula a gente sai todo empolgado, mas tem dia que termina a célula, não é, Juliano? A gente fala assim: eu nunca mais vou mexer com isso, não é, Lu? Nunca mais, eu não vou pregar mais, né, Horácio? Tem dia que a gente prega e fala assim: não vou mexer mais com isso, porque nós frustramos, nós ficamos frustrados. Não é porque as pessoas nos frustram, nós nos frustramos em circunstâncias. E a primeira coisa, o primeiro sintoma de uma pessoa frustrada é o isolamento. A pessoa se isola. Quando a pessoa se frustra com igreja, se frustra com pessoas, a primeira tendência é se isolar, não querer mais ir na célula, não querer ir mais na reunião, não querer mais participar de comunhão, porque a pessoa está frustrada. A Bíblia fala que os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Saíram de Jerusalém e foram para Emaús, porque Emaús é o lugar da frustração, mas a promessa era em Jerusalém. Então o primeiro sintoma de uma pessoa frustrada é se isolar. A pessoa sai do lugar de comunhão. Então aqui nós vamos ver que tem muitas águas. Lá em Jeremias, eu vou estar falando aí, Igor, Jeremias 2:13, o próprio Deus diz assim: o meu povo deixaram de beber das fontes da água viva e cavaram cisternas rotas. Coloca aí para mim, isso, Jeremias 2:13. Lá em Jeremias 2:13 fala: o meu povo deixaram de buscar a fonte de água viva e cavaram o que? Cisternas rotas. Porque 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém água. Querido, quantas vezes nós buscamos água onde não retém? Aquele lugar que não retém a água. E a água parada, ela fede. Água parada, ela cria lodo. Por isso que o nosso Deus é um Deus sempre de movimento. Se você pegar toda a palavra, Deus é um Deus de movimento. Que Ele fala assim: levanta-te e anda. Fala assim: toma o teu leito e anda. Ele fala assim: olha, levanta e vai. Então você vai ver que toda a palavra, Deus, Ele sempre coloca toda a circunstância em movimento. Não é mais tempo. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, Deus, Ele tenta, né? Ele vem e fala comigo e com você: muda. Vamos lá, o próximo slide, coloca o próximo. Outra coisa que representa para nós as águas de Mara: os inimigos que o Mar Vermelho não afogou. Quais são os inimigos? Querido, era 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas, desculpa, era 2 milhões de pessoas, isso mesmo. E essas pessoas passaram pelo mar. Passar pelo mar fala do batismo, fala de uma nova vida. O Senhor batizou aquele povo numa nova vida. Mas o que o batismo não afogou na nossa vida? O que nós ainda continuamos a caminhar, que nós ainda carregamos dentro de nós? O que o mar não afogou ainda dentro do meu coração e dentro do seu coração? A primeira coisa que eu coloquei foi as amarguras. Queridos, não tem coisa pior do que uma pessoa amarga. No livro de Hebreus capítulo 12 fala: não deixe com que a raiz de amargura ela cresça dentro do seu coração, contaminando o seu coração, te tirando da graça. E uma das coisas que mais prejudica o ser humano é a amargura. Amargura, ressentimento. O que é ressentimento? Aquilo que era para você sentir uma vez
E toda vez que você lembra, você sente novamente. Toda vez que alguém fala, você sente novamente. Então, amargura dentro do coração. Então você vê que tem coisas que era para nós sentirmos uma vez só, mas nós voltamos com as mesmas coisas. É tão interessante, queridos, porque o pastor Juliano, ele tem a casa de passagem ali, a casa de Davi, e ele trabalha ali com vários moradores de rua. E eu não sei se você já percebeu que todo morador de rua, ele sempre carrega um saco junto com ele. Vocês já perceberam ou não? Ele tem sempre um saco que ele carrega. E às vezes, querido, ele é tirado da rua, mas ele não quer largar aquele saco. Vocês sabiam disso? Ele não quer. Às vezes ele tem comida, ele tem roupa, ele tem uma cama, mas ele quer que aquele saco permaneça naquele lugar. Talvez, querido, a coisa mais difícil não é tirar o morador da rua, é tirar a rua de dentro do coração dele. E às vezes, querido, nós temos alguns sacos que nós carregamos na nossa vida. Um saco de mendigo, que nós vamos colocando ali tudo que é podre da nossa alma, e nós não queremos largar aquele saco, e nós carregamos aquilo todos os dias da nossa vida. E o Senhor fala assim: olha, larga esse saco. Às vezes as pessoas falam: pastor, mas você não sabe da minha história, você não sabe o que aconteceu na minha infância, aquela pessoa que eu confiava, o que ela fez comigo. Sabe que mas mais do que nunca o Senhor quer que eu e você venhamos a largar esse saco. Dentro desse saco, querido, nós colocamos amargura, nós colocamos ressentimento, nós colocamos frustração, decepção, nós colocamos as nossas dores, nossos traumas, nossos medos, e nós vamos enchendo esse saco. Tem uma história muito interessante, uma história verídica. Depois da Segunda Guerra Mundial, e vários soldados que foram para a guerra, alguns foram mortos, então as famílias ali, as crianças perderam o pai, perdeu a mãe depois da guerra. Então, ali nos Estados Unidos, eles pegaram aquelas crianças e levaram para vários orfanatos, tal. E os psicólogos ali naquela época começaram a perceber que as crianças não dormiam durante a noite. E durante a noite aquelas crianças gritavam de medo. Elas gritavam, tal, e eles não sabiam o que fazer com aquelas crianças. Então uma psicóloga começou a perceber o comportamento daquelas crianças. Então o que ela teve? Ela teve uma ideia, Deus deu uma direção, e uma noite ela pegou um pão e deu para cada criança. E as crianças foram para a cama e elas dormiram. Elas dormiram ali e tal, ficaram tranquilas. E depois então os diretores daquele orfanato perguntou para aquela psicóloga o que tinha acontecido. Ela falou assim: é muito simples, essas crianças, elas têm medo no outro dia de não ter o que comer, por isso elas não dormem. Quando eu dei o pão para elas, que elas dormiam abraçadas, elas descansaram, porque elas não tinham mais medo do dia de amanhã. Queridos, e nós temos um pão, que é Jesus Cristo. Então nós podemos pegar esse pão, abraçar, porque nós sabemos que nós seremos alimentados no outro dia, amém? O pão vivo que é Jesus Cristo. E nós podemos viver sem o medo do dia de amanhã, quando nós confiamos no Senhor. Então outra coisa, tem coisas que nós precisamos largar da nossa vida. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é o saco que você precisa largar nessa noite? O que está lá dentro? Qual é o lixo que está lá dentro? Quais são as coisas que, depois que você veio para o Senhor Jesus, que você ainda percebe, que ainda permanece dentro do seu coração? Tudo aquilo que te machuca, talvez a falta de perdão, ressentimento, mágoa, tristeza, angústia, o mal do século, queridos, ansiedade. Nós estamos vivendo, né? Setembro Amarelo, é Setembro Amarelo, algo que a Alessandra, todo ano, ela sempre fala. Esse ano ela não falou comigo ainda, que nós devemos trazer um alerta sobre o suicídio. Eu não sei se vocês sabem, igreja, mas o suicídio mata mais do que as guerras. Vocês sabiam disso? Acho que a cada 40 segundos, não é? Acho que a cada 40 segundos uma pessoa, ela tira a sua vida. Sabia disso? Nós estamos aqui há mais ou menos 1h15. Há mais ou menos, eu acho que mais de 300 pessoas já tiraram a sua vida no período que nós estamos aqui. Você sabia disso? Pessoas, na verdade, a pessoa que ela está tirando a sua vida, na verdade ela não quer morrer,
Na verdade, ela quer tirar uma dor que está dentro do peito dela, que ela não sabe como lidar. É uma angústia tão grande, é uma dor tão profunda. Algumas pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem que essas pessoas são covardes. Não são covardes. Há uma dor tão profunda na alma. Eu não sei se você já conversou com alguém que tem uma dor profunda na alma. Uma pessoa que grita de dor na alma, queridos. E nós vivemos uma geração que está adoecendo na sua alma, no seu espírito. Nós vivemos aí o grande mal do século, que é a ansiedade. A ansiedade é uma doença democrática, ela atinge criança, ela atinge adolescente, ela atinge velhos, ela atinge idosos ali e tal. Então a ansiedade tem batido a porta todos os dias. Então a gente olha, né, o que ainda não afogou dentro do seu coração? O que será que eu tenho que abrir nessa noite e jogar fora? Hoje, a hora que eu estava meditando, eu falei assim: Deus, eu tenho que jogar tantas coisas fora. Às vezes, querido, eu olho, tantas mulheres são fortes, aparentemente, são guerreiras, homens, mas depois, queridos, só o travesseiro sabe quantas lágrimas foram derramadas no travesseiro. Eu falo que as mulheres, os homens me perdoem aqui, mas as mulheres são guerreiras. As mulheres são guerreiras. Eu olho para as mulheres, tem hora que eu admiro, porque eu olho a minha avó, queridos. Minha avó, ela criou 16 filhos. Ela construiu uma casa, quebrando coco, porque ela trabalhava na roça durante o dia, e durante a noite ela reunia os filhos, pegava a pedra, eles colhiam coco, ela punha as crianças para colher coco durante o dia, e eles quebravam coco e ela vendia, e com isso ela conseguiu construir a sua casa. Então ali, depois das 6 horas até 3 horas da manhã, junto com os filhos, com lamparina. Então eu olho para as mulheres, eu fico vendo o quanto que as mulheres são fortes. Às vezes eu olho os homens me perdoam, que às vezes uma gripinha, né? Os homens falam assim: eu vou morrer. E a mulher, é assim ou não? As mulheres aí rindo, né? Que é verdade. Uma gripe derruba os homens. A mulher acorda de manhã, faz comida, tal. Eu falo por minha avó, porque minha avó acordava de manhã, estava doente. Ela acordava, deixava o café pronto, arrumava a gente para ir para a escola, lavava a louça, dava banho, nós íamos para a escola. Ela limpava a casa, ela dava faxina, ela ia dar faxina nas casas de família, lavava roupa. Depois ela buscava a gente na escola. A hora que ela acabava de arrumar tudo, dava janta, ela falava assim: eu estou passando mal. Aí ela deitava. Estou passando mal. Eu falei assim: vó, mas só fez tudo hoje. Vou morrer. No outro dia ela fazia a mesma coisa. Estava lá firme. As mulheres são guerreiras. Quantas guerreiras tem aqui nesse lugar? Fortes, mulheres fortes. Eu fico vendo as mulheres, às vezes os homens saem, né? A gente já viu muitas histórias de homem que sai para comprar cigarro e nunca mais voltou, né? As mulheres põem os filhos debaixo do braço e assim: tudo é meu, não sai nenhum daqui de baixo, é meu, né? As leoas. Então, o que tem coisas no meu e no seu coração, queridos? Eu fico vendo ali em Marcos capítulo 10, a Bíblia conta de um mendigo que ficava ali, conhecido como Bartimeu, na porta de Jericó. E ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi. E a Bíblia fala assim: chama ele para mim. Por que Jesus não foi até aquele homem? Será que eu realmente sei o que eu quero na minha vida? A Bíblia fala que aquele homem deu um salto e jogou fora a sua capa de mendigo. O que eu tenho mendigado nesses dias? O que a minha alma tem mendigado nesses dias? Hoje no meu devocional eu estava vendo ali, eu lendo um texto que eu já conhecia ali, a parábola do filho pródigo, mas na verdade para mim era a parábola dos 2 filhos doentes, porque aqueles 2 eram doentes, aqueles 2 filhos eram doentes, tanto um como o outro era doente. A gente podia falar que é a parábola dos 2 filhos doentes, talvez em grau diferente, mas os 2 eram doentes. E nós, querido, o que tem nos paralisado nesses dias? O que você tem medo nesses dias? O que tem afogado as suas emoções? Coloca o próximo para mim. Coloca o próximo. Os inimigos mais perigosos do nosso coração é o que? Os inimigos invisíveis, né? O
Porque a Bíblia diz que assim como você se imagina, assim você é. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, você vai ser fraco. Mas se você se mostrar fraco hoje correndo com homens, e o dia que você tiver que competir com os cavalos? A Bíblia fala isso. Então de onde você tem tirado força? Eu falo que tem dia, queridos, que eu olho e falo assim, se eu pegar um incrível Hulk, eu dou um couro nele. Mas tem dia que um barulhinho no escuro, uma campainha de madrugada, não me tira da cama. Mas tem dia, queridos, tem dia que a gente levanta, eu falo assim, se eu encontrar com um incrível Hulk, eu mato ele, nem que seja engasgado com a minha orelha. Tem dia que a gente tem força, não tem, gente? Mas tem dia que a gente não pode escutar o vibrar do telefone. Tem dia que se o telefone vibrar, a gente não quer nem atender. Eu olho, queridos, né? Eu estava contando aqui para os jovens, eu trabalhei durante 10 anos no frigorífico, e aquela região ali do frigorífico era deserta. Eu moro ali no Paineiras, mas naquele bairro Paineiras não tinha nenhuma casa. E eu lembro um dia que minha tia tinha deixado a criança dela de madrugada sozinha em casa. Era 3 horas da manhã. E ali perto do Mataboi tinha um lugar de eucalipto muito grande, uma região de muito eucalipto. E eu saí a pé ali no meio daquele mato ali para mim ir lá pegar a criança. Eu levantei ali, falei, você deixou a criança sozinha. Tinha 1 ano e 3 meses, pessoal. Eu falei assim, mas você não deixou ela com ninguém, 3 horas da manhã. Eu já dei um pulo ali, eu trabalhava na balança. E quem já trabalhou em frigorífico sabe, a gente coloca aquelas roupas brancas, tal, coloca um gorro, coloca um capacete, né, tal. Do jeitinho que eu estava, eu levantei, pessoal, com aquela roupa branca. E quando eu cheguei ali no meio dos eucaliptos, né, era um mato muito grande. Eu vim subindo ali no meio daqueles eucaliptos ali e tal. Quando eu deparei com aquele eucalipto, assim, que eu abri o mato, assim, pessoal, tinha um grupo de umas 40 pessoas que estava fazendo um ritual ali de madrugada. E tinha algumas coisas ali, tinha umas bandejas, umas velas, tinha uma coisa. Queridos, na hora que eu abri aquele mato, que eu saí com aquele capacete, parecendo um astronauta. Eu acho que tem gente que está correndo até hoje. Que eu parei assim, ó, e eles estavam. E tinha galinha, e tinha vela, e tinha cidra ali no meio, e tinha muita coisa. E eu fiquei pensando, né? Se eu fosse, deixa pra lá, oferecesse uma cidra dessa para mim, eu estava perdido, de maçã. Eu dei uma olhada assim, na hora que eu abri, eu só vi gente catando cavaco, no meio daquele mato, acho que está correndo até hoje. E eu parei, um pouco que sobrou, abriu, e eu passei no meio. Pensei assim, se eles falar alguma coisa, eu vou despenar essa galinha aqui no meio deles, que eles vão ver o que vai acontecer. Mas tem dia, pessoal, que se tocar o interfone, a gente não levanta da cama, ou não? Mas tem dia que a gente tem muita coragem, não tem, gente? Eu lembro que eu parei, depois que eu voltei, né? O gerente chegou lá, que eu morava no bosque, que eu peguei a criança, levei lá para casa da minha avó. O gerente parou na porta. Ele falou assim, entra aqui no carro, Elton. Eu entrei caladinho. Cheguei no frigorífico. O portão abriu. Ninguém teve coragem de falar comigo até hoje, pessoal. Que eu acho que na minha cara, que estava estampado. O frigorífico parou, o carregamento parou. Os donos estavam lá esperando. Eles olhavam para a cara um do outro, olhavam para mim. Ninguém até hoje teve coragem de perguntar o que aconteceu. E tem dia que eu lembro e falo assim, meu Deus, que coisa louca. Eu olho, né? Mas quais são os inimigos do nosso coração? Vamos lá, coloca o próximo para mim. Agora eu quero mostrar que Mara também transforma algumas coisas na nossa vida. Agora eu quero te mostrar alguns fatores transformadores da nossa vida, amém? Quantos querem que esses fatores mude a nossa história? Primeira coisa, Mara traz algumas lições que adoçam a nossa vida. Então agora nós vamos encontrar com a árvore que adoça a nossa vida, amém? Coloca aí o próximo para mim, algumas lições. Primeira lição, você não está sozinho no deserto, amém? Queridos, você não está sozinho no meio do deserto. Talvez nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e falamos, Senhor, nós estamos sozinhos. O Senhor não nos desampara. A
palavra dele para mim e para você em Mateus capítulo 28, verso 20 é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Talvez a gente olha para um lado, olha para o outro, talvez você se sente sozinho. O Senhor não te desampara, amém? O Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor não nos abandona. Pode passar o tempo, as estações, mas aqueles que confiam no Senhor, o Senhor não nos desampara. Eu gosto muito da história de Agar. A Bíblia fala que em determinado momento Agar, ela saiu errante pelo deserto. Essa palavra errante fala que ela saiu sem direção. E de repente o Senhor fala: Agar, eu ouvi o choro do menino. O Senhor escuta o nosso choro, o Senhor escuta o nosso clamor. Deus escuta o nosso clamor. Então guarde bem isso no seu coração. Você não está sozinho no meio dos desertos da vida. Você pode profetizar sobre essa pessoa que está perto de você. Fala assim: meu irmão, você não está sozinho. Você não está sozinha no meio dos desertos da vida. Coloca o próximo para mim. Nós não estamos. Segunda coisa, sede é só um convite para oração, amém? Se você está com sede nesses dias, é um convite que Deus te faz para você orar, para você entrar no secreto. A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos medos, e a Bíblia fala que ele orou com instância, e Deus ouviu. O que é orar com instância? É orar com fervor. Ele orou com clamor, e Deus ouviu a oração dele. Sabe, queridos, a Bíblia fala: pedir e o Senhor te responde, bate, a porta se abre, clama e Ele te responde. A nossa oração, ela tem que passar por 3 estágios: o pedir, o bater e o buscai. Pedir, buscai, batei. Então aqui, queridos, a sede nada mais é do que um convite para nós como igreja orar. Sabe qual que é o dia melhor para nós vivermos em oração? O dia que se chama hoje. Hoje, mais do que nunca, nós temos que aprender o quê? A orar, a buscar, deixar com que o Senhor venha, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então, primeira coisa, então nós aprendemos aqui os fatores que transformam o deserto. Outra coisa, a oração. Coloca o próximo para mim. Quando nós, não deixa o anterior, fazendo um favor, quando nós oramos, a oração é um convite. Queridos, eu fico olhando, a oração, quando a gente ora mais do que nunca. Eu não sei se você já parou algum dia e falou assim: eu preciso orar, eu preciso parar tudo e orar um pouco. Eu lembro que alguns meses, acho que 8 meses atrás, eu lembro que o pessoal foi fazer um campeonato, me convidou para estar fazendo um teatro ali no ginásio. E o pessoal perguntou para mim, falou: Celtinho, você pode fazer um teatro? Eu falei: posso. Só que eu ia fazer um procedimento, e o médico virou para mim: não, Tim, isso é uma coisinha simples, 2 minutinhos nós resolvemos isso aí. 2 minutinhos, pessoal, 2 minutos. Eu falei: então tá, beleza. E aí, eu vou dar só um pontinho. Eu falei: tá, beleza. E eu fui fazer o procedimento, queridos. E diz ele que era 5 minutinhos, durou quase 3 horas. E aquele um pontinho virou quase 15. A hora que terminou, ele olhava e eu falava assim: doutor, estou sentindo dor. Ele falava assim, e ele foi ter que anestesiar várias vezes, tal, beleza. A hora que terminou, e era para começar em determinado horário, 1 hora, mas eu fui sair de lá, já era 6:30 da tarde. E aí a hora que terminou, eu estava com muita dor. E aí, eu olhei para ele e falei assim: doutor, agora eu preciso fazer um teatro lá no ginásio. Ele falou: o quê? Você não pode fazer não. Eu falei: mas o senhor falou para mim que era 1 minuto. O senhor falou que era um pontinho. Ele falou: não, você não pode. Eu falei: posso? Ele falou: você não pode. Eu falei: doutor, eu posso. Eu fiz o compromisso, eu vou ter que ir, doutor. Queridos, mas depois eu tive que arcar com as consequências. E só eu sei a dor que eu senti depois durante 1 semana. Ele olhou para mim e falou assim: você não pula não? Eu falei: pulo. Ele falou assim: você não anda lá no teatro? Eu falei: ando. Você não corre, né? Eu falei: corro. E aí, cheguei lá todo enfaixado, na noite. E os meninos falaram assim: não, você vai fazer? Eu falei: vou, deixa que depois eu resolvo. A Bruna põe a mão na cabeça e fala: você não vai fazer não? Eu falei: vou, peraí que eu vou resolver isso aqui. A hora que terminou, nós fomos para casa. Aí
Só eu sei durante uma semana, pessoal. Às vezes você olha e fala assim, não tinha jeito. E aí só eu, né? Aí eu falei, não, isso aí não é nada não, não é nada não. Ah, então tá, não é nada não, né? Aí passou um mês, fui pegar a biópsia. Aí peguei, então, na hora que eu olhei, falei assim, pai, ele falou que não era nada não. Quando você pega um resultado, aonde você vai? Vamos lá, me ajuda aí. Vamos lá, quem aqui é normal? Quem aqui é normal? Deixa eu ver. Você pergunta quem? O amigo o quê? O amigo Google. Eu fui no amigo Google. Dei uma olhada, ou senão minha amiga Cíntia. Eu também ligo para minha amiga Cíntia também, para saber, né, Cíntia? Aí eu dei uma olhada e falei assim, uai, parece que, não sei, isso aqui não está muito legal não. Aí o médico deu uma olhada e falou assim, pai, você pode ficar despreocupado que meu amigo Google já deu o resultado. Pode deixar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quantos creem que o Senhor está no controle de todas as coisas, querido? Você crê que o Senhor está no controle de todas as coisas? Talvez você veja aqui nessa noite vivendo uma situação difícil. Feche os seus olhos. Qual é a situação que você está passando em Mara? Você crê que o Senhor está tomando conta de toda circunstância? Olha aqui para mim. Quantos creem que o Senhor pode mudar todo o diagnóstico? Amém? E coloca o próximo para mim. Deus já preparou uma árvore para adoçar as nossas águas. Amém? Coloca para mim o versículo 25. Agora presta atenção. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele já fez. Ele não vai fazer. Quantos creem que Deus já fez? Olha só que interessante, no versículo 25. A Bíblia fala, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore. O Senhor não fez a árvore, o Senhor mostrou a árvore. Então quer dizer que mesmo antes da resposta, Deus já fez na sua vida. Deus já fez na minha vida. Então às vezes nós estamos esperando algo, mas eu quero te dizer que essa noite o Senhor vai apenas o que? Te mostrar. Deus vai apenas abrir os olhos. Porque Moisés não fala assim, ó, e o Senhor fez uma árvore. Não, aqui a Bíblia diz, então, o Senhor lhe mostrou a árvore. Então eu quero te falar que aquilo que precisa acontecer na sua vida, o Senhor já fez, amém? O Senhor já fez na sua vida, o Senhor já fez na sua casa, o Senhor já fez na sua família. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou. Eu quero te falar que essa semana, Deus vai te mostrar algo, amém? Deus vai mostrar algo na sua vida, na sua casa e na sua família. Coloca o próximo slide para mim, já estou terminando. Lu, me ajuda aqui, fazendo um favor. Deus sara aqueles que obedecem. Olha só, versículo 26. Vamos lá, no versículo 26 agora, Igor, fazendo um favor. A Bíblia diz assim para mim e para você, e diz, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e derem ouvida aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele fala assim, se você obedecer, se você andar em obediência, eu vou fazer na sua vida. Queridos, e uma coisa que eu aprendi com a obediência, ele passa por 3 Is. Quantos querem aprender os 3 Is da obediência? Talvez a gente olha, né? Eu coloquei aqui para a gente meditar. Eu acho muito interessante, né? Que a obediência é movida por 3 Is. Primeira coisa, imediato. A obediência tem que ser o quê? Você sabe como que eu aprendi isso, queridos? Que a obediência tem que ser imediata. Eu lembro que um dia nós estávamos em casa jogando Atari. Conta da época do Atari. Jogando Atari e tal. Lógico que não era meu, porque eu não tinha, meu primo, e morava na casa do lado, e a mãe dele falou assim, Sidney, vai tomar banho. Ele falou assim, depois. A hora que ela falou depois, ela catou o Atari e jogou no chão. Ela falou assim, agora. Obediência é agora. Então o primeiro I, obediência é imediato. Imediato. Obediência é o quê? Imediato. Eu lembro um dia, minha avó estava ali arrumando algumas coisas, ela falou assim, tu vai colocar água no filtro. Eu
Falei assim, depois. Querido, eu estou vendo água até hoje. Então eu aprendi que obediência tem que ser o quê? Imediata. Segunda coisa que eu coloquei, que obediência tem que ser o quê? Interna. Obediência tem que ser o quê? Interna. Não basta apenas obedecer para agradar, mas tem que ser algo que flua o quê? De dentro para fora. Tem que ser algo interno, que flua na nossa vida. E outra coisa que eu aprendi com a obediência, ela tem que ser o quê? Integral, inteira. Não adianta obedecer só parcial. Então a obediência ela passa por 3 I. Primeira coisa, obediência tem que ser quando, pessoal? Imediato. Quantos pais ainda têm filhos pequenos e adolescentes aqui? Deixa eu ver. Agora abaixa a mão. Quantos aqui gosta de falar para o filho, filho, vai fazer isso, e o filho fala para você depois? Quem gosta de esperar o filho fazer depois? Levanta a mão para mim. Eu vou te chamar aqui para você ensinar para nós como que funciona. Algum pai aqui, se você vira para o seu filho e fala assim, vai lá arrumar seu quarto, você falar para você depois, o que acontece com você, querido? Hã? E às vezes nós temos que lutar com algumas coisas dentro de nós, não é verdade? Temos ou não? Alguém aqui que dirige, gosta de dirigir atrás de alguém que está na autoescola? Deixa eu ver. Gosta? Queridos, a hora que eu vejo alguém de autoescola na minha frente, o verdinho fica assim, ó. Alguém aqui gosta, pessoal? Tem alguém da autoescola na sua frente? O que já veio na sua cabeça? E aí o que você tem que fazer? Você tem que parar, pensar, falar assim, um dia eu já estive naquele carro da frente. E outras coisas também. Vamos largar. Já estou terminando, pessoal. O próximo para mim. Estaimara, sua próxima parada é o quê? Eli. Lá no versículo 27 fala que eles chegaram na fonte. Eli significa lugar de refrigério. Talvez você viveu alguns momentos amargos da sua vida, mas Deus tem lugar de quê? De refrigério, de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá, tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado, porque o Senhor está comigo. Coloca o próximo. E o último. Quem aprende as lições de Mara, faz dos vales um manancial. Amém? O Salmo 84 diz assim, bem-aventurado o homem, quando passar pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, cujas chuvas irão cobrir de tempos em tempos. Então, mais do que nunca, na área que você foi machucado, você vai curar outras pessoas. Nas áreas que você foi curado, você vai curar outras pessoas. Então, uma pessoa que passou por Mara se torna um manancial. Se você teve o seu casamento restaurado, Deus vai te usar para restaurar casamentos. Se você teve a sua alma restaurada, Deus vai te usar para restaurar outras vidas. E para nós refletirmos e praticarmos durante a semana, para refletir e praticar, deixe o passado passar, perdoe, pare de carregar o Egito com você. Sabe aquela sacola cheia de sujeira? Sabe aquela sacola de mendigo? Sabe aquela sacola que nós carregamos de autocomiseração? Daquela coisa que nós precisamos da aceitação das pessoas, aquela coisa que nós precisamos ficar agradando todo mundo. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos aprender a falar não. Tem um livro chamado, eu não vou falar que é um nome assim, que para nós é um pouquinho pejorativo, que começa com F. E aí quando você descobre que você às vezes precisa, sabe, que você não tem que ficar agradando homens nem mulheres. E quando você descobre, igual a pastora Lília pregou esses dias, que você veio para agradar o Senhor, que você veio para agradar o nosso Deus. E quando você descobre que nós viemos para agradar o Senhor, nós ligamos uma chavinha na nossa vida. Nós temos uma virada na nossa vida. Então, primeira coisa, deixa o passado para lá. Pega essa sacola, pega esse saco que nós fomos guardando algumas coisas de lixo, joga fora. Outra coisa, beba da água da vida. Oração,
leitura bíblica, comunhão com o Espírito Santo. Receba a cura definitiva pela obediência. Torne-se um feitor de mananciais e deixe o rio de água viva fluir do seu coração. Feche os seus olhos, querido. Sabe, talvez você precise abrir esse saco, abrir essa sacolinha nessa noite e jogar algumas coisas fora. Algumas coisas precisam ser tiradas do seu coração nessa noite. Talvez Mara, sabe, a amargura. Sabe, a palavra de Deus no livro de Ruth conta a história de uma mulher chamada Noemi. Mas essa mulher ficou amargurada porque ela perdeu o marido, ela perdeu coisas, ela perdeu amizade, ela perdeu o seu lugar. Mas quando essa mulher aprendeu a olhar para cima, olhar para o céu, quando essa mulher olhou ao seu redor e viu que tinha pessoas boas perto dela, e quando essa mulher começou a olhar, a focar na vida, sabe, talvez tenha algumas coisas que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, sabe, talvez coisas que você precisa tirar da sua alma, ressentimentos, amargura, pessoas que foram abusadas emocionalmente, sabe, é tempo de nós abrirmos o nosso coração, e tirar toda a sujeira, tirar toda a amargura, todo o ressentimento, porque o Senhor quer nos levar a Eli. Eli é o lugar das fontes, é o lugar de cura, é o lugar de restauração, é o lugar de transformação, é o lugar que o Senhor quer curar as fontes da família, curar os casamentos, curar os relacionamentos. É tempo, sabe, queridos, aquilo que o mar não afogou, o Senhor quer tirar do nosso coração. Por isso nessa hora, fala: Senhor, que o Senhor venha curar os relacionamentos, que o Senhor venha curar o meu coração, que o Senhor venha curar o meu coração nessa noite, que eu não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os meus olhos permaneçam no Senhor, que os meus olhos permaneçam no Senhor nessa noite, que meus olhos estejam em Ti. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Você pode se colocar sobre os seus pés. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração. E nada irá resistir enquanto adoramos. Deixa o Senhor limpar o seu coração nessa noite. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Imutável, imutável. Nada irá me impedir, eu te adorarei. Sabe, deixa o Senhor limpar o seu coração nessa noite. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida. Impetuoso, poderoso és, grande
grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Senhor, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és aquele que estabelece a Tua vontade sobre a nossa vida, e toda raiz de amargura, de ressentimento, o Senhor tira do nosso coração, mas que essa noite, Deus, queremos beber das fontes de Eli, as fontes, Senhor, que refresca a nossa alma. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável. Sabe, queridos, antes de nós terminarmos, você pode fechar os seus olhos e pôr a sua mão sobre o seu coração. Talvez tenha algumas coisas que nós guardamos dentro da nossa alma, alguns traumas do passado, algumas situações que nós vivemos, alguns abusos naturais, espirituais, às vezes a falta de perdão, alguma coisa que precisa ser tirada. Sabe aquele mendigo que nós caminhamos, em vez de nós caminharmos como filhos de Deus, nós caminhamos como mendigo. Nós não queremos largar aquele saco de lixo que nós trazemos dentro da nossa alma, e nós nos apegamos a esse saco. Sabe, querido, será que hoje não é dia que o Senhor nos convida a largar, abrir mão? Sabe, hoje, o dia que se chama hoje, não é mais tempo, hoje é dia de experimentarmos da árvore da doçura. Jesus é a árvore da doçura. Jesus tem uma fonte. O Senhor tem a fonte para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E nessa fonte o Senhor restaura os relacionamentos, o Senhor restaura a sua alma, o Senhor restaura o seu espírito. Sabe, se tem alguma coisa que ainda machuca a sua alma, sabe, hoje o Senhor quer curar as águas de Mara, aquilo que está amargo. O Senhor quer trazer a árvore da doçura, a árvore da doçura, aquilo que traz doçura à nossa alma, ao nosso espírito. Sabe, hoje, talvez você chegou aqui nessa semana, no meio de tanto temporal, tanta luta, tanta dificuldade. O Senhor te convida a ficar quieto e falar: confia, confia na minha palavra, confia, deixa. Sabe, queridos, é tempo de nós deixarmos o Senhor agir no nosso espírito, aquele que é vitorioso para fazer infinitamente mais. Sabe, entrega nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, esse é o fardo que eu carrego, essa aqui é a sacola de lixo. Sabe, será que não é dia de nós falarmos: Senhor, aqui as minhas frustrações, meus medos,
eu entrego na mão do Senhor. Vitorioso, vitorioso, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável. Essa noite, Senhor, nós queremos abrir mão desses lixos que nós carregamos na alma. Queremos viver a tua graça. Sabe, queridos, como Deus fez com Moisés. A palavra de Deus diz que o Senhor abriu os olhos de Moisés e Moisés viu a árvore da doçura. Quero te dizer que essa semana o Senhor vai abrir os seus olhos. Eu vou te dizer novamente, igreja, essa semana o Senhor vai abrir os seus olhos e você vai enxergar a árvore da doçura. Porque aquela árvore, quando tocou nas águas de mar, aquelas águas se tornaram doces. Quantos querem tocar na árvore da doçura, que é o Senhor? Você pode levantar tuas mãos comigo aos céus e falar: Senhor, essa noite eu quero tocar na árvore da doçura, que é o Senhor. Tu és a árvore da doçura, Jesus. Por causa do Senhor, nós abrimos mão dos outros amores da nossa vida. Somos apaixonados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde essa semana, que o Senhor abra os seus olhos para você enxergar a árvore da doçura sobre a sua vida. Você tem uma semana de vitória, uma semana de conquista. Abra mão, deixa toda a sacola, todo saco com todo o lixo e viva o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe.